Tá aí, Cabral, pode Essa é ir. a questão que eu coloco. Nós não temos, né? Isso eu falei, se eu tenho falado em live, eu falo isso direto, né? Não se trata de implicância com o governo A, B ou C, não se trata de ser de governo de direita ou de esquerda, porque direita ou esquerda, todo mundo adora Miami, Paris, entendeu? Eles vão para o mesmo lugar, sejam de direita ou esquerda. Você sabe disso, porque, pô, tu vai. Bem, deixa para lá. Os caras ficam se degladiando, eu e Farinato vimos, briga danada no Congresso e tal, aí a gente faz nada, os caras estavam se abraçando lá, beijando até no rosto, chega lá na Câmara, na frente das câmeras, fica aquela estapeação, Bem, mas vamos lá. O que eu reclamo é o seguinte, né, e você sabe que, para definir, do nosso problema, que nós temos que definir qual o nosso objetivo, seja no fórum do G20, mas principalmente o G20 para nós, eu acho que é uma coisa bem lateral, né? O nosso principal fórum seriam os BRICS. Quais os nossos objetivos nos BRICS? Alinhar o discurso, né? Independente, e traçar diretrizes que perpassem o governo, né? E você tocou nos pontos que, para mim, são fundamentais. A questão de a nossa elite no Itamaraty, a elite política não dá para falar, porque eles não, se perguntar o que é BRICS, eles vão achar que é o isqueiro. Né? Não é isqueiro, deputado. O isqueiro era BIG, né? O isqueiro é BRICS, é outra coisa. Então, você vê nisso o Itamaraty, porque, pelo que eu sei, o Itamaraty é meia dúzia de diplomatas responsáveis pela organização dos BRICS. E eles botaram quase 100 caboclos para organizar o G20. Você não vê, será que o Brasil ainda não se descobriu, não sabe o que está fazendo e o que quer dos BRICS? É isso? Você vê o governo, diplomacia preparada para isso? Não, eu não vejo despreparado. Assim, eu acho que tem uma qualidade do Itamaraty que é reconhecida por todos, né? Que são quadros muito bem. Para você entrar no Itamaraty, você tem que ser um camarada que passa uns 5, 6 anos da sua vida só dedicado para aquilo. Aí você entra lá e você faz a sua formação, né? O que me parece em relação a isso, assim, de repente não está se dando aquela prioridade em termos organizacionais, administrativos. Você tem lá uma coordenadoria do BRICS, o CG BRICS, e geralmente quem coordena isso lida com várias outras questões. O nosso Sherpa, por exemplo, é diretor de uma divisão que abarca a Eurásia quase. Então ele lida com China, lida com BRICS, né? É muito trabalho para um camarada só, né? Então esse é um ponto, de repente poderia dar mais peso e infraestrutura, né? Eu acho que isso seria importante. Mas como eu disse, assim, acho que tem que mudar uma visão. Assim, o BRICS é uma plataforma de projeção mundial e o mundo hoje não está mais dividido regionalmente. O mundo virou global. O mundo virou o planeta. E a política vai ser definida aí. Então, qualquer coisa que acontece num lugar bastante remoto tem relação com o que a gente está fazendo hoje e com as consequências que a gente vai sofrer por aquilo que aconteceu em outro lugar. Porque todas as grandes potências estão jogando um jogo que é um jogo global mesmo. E eu acho que a partir daí uma plataforma dessas nos apresenta muito mais possibilidades em termos de retornos para o nosso país. Principalmente aí, veja bem, quando a gente fala em investimento, a gente pensa na China. Bom, a China tem dinheiro para investir e fazer infraestrutura aqui dentro. Perfeito. Agora, e tecnologia? Os russos têm. Você vai num instituto de física lá de Moscou, tem 7 prêmios Nobel de física. E aí, só agora que teve, nesse ano, em outubro, teve uma missão com 15 reitores de universidades brasileiras na Rússia, que foi um trabalho muito bom da nossa diplomacia lá em Moscou, do embaixador Rodrigo Bena Soares, do pessoal que trabalha lá, dos ministros conselheiros que trabalham lá, que conseguiram fazer isso. Os reitores das universidades brasileiras ficaram de boca aberta com o que eles viram. E os russos querendo fazer acordos de cooperação para mandar os seus professores, cientistas para cá, receber os professores e os alunos de pós-graduação brasileiros para começar a trocar e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Isso, se você faz com a Rússia, você pode fazer com a Índia, você pode fazer com a África do Sul, você pode fazer com a China, e você pode fazer até com outros estados que estão chegando. Por exemplo, o Irã. Como é que o Irã consegue ter um programa nuclear do nível que eles têm?
é importante, entendeu? Ter esse tipo de abertura, mas veja bem, é uma abertura respeitosa. Você vai respeitar o que o outro é, você não vai querer mudar o que o outro é, e o outro também não vai querer mudar quem você é. Não é porque o Brasil vai interagir mais com o Irã que o Brasil vai virar um regime fundamentalista religioso. Não é. Há espaço para você ser diferente e respeitar e focar nas coisas que aproximam os países. Eu acho que essa é grande... O grande medo do Ocidente em relação aos BRICS é isso, porque quando a gente descobrir esse potencial, vai acabar essa nossa dependência louca com os Estados Unidos e com a Europa. Quando a elite brasileira descobrir que Paris é uma espécie de bairro de Moscou, em termos de tamanho, de beleza, de suntuosidade, o pessoal vai querer ir para a Rússia para passear. Entendeu? São Petersburgo. Fabiano, hoje eu estava vendo uma discussão aí entre uma querela que está havendo entre o México e o Canadá, né? Que o México tem muitas negociações, uma relação muito boa com a China, e isso aí implica em concorrência com os canadenses. Aí o rapaz colocou um argumento que é insofismável. Só Chongqing, na China, tem uma cidade tem 75% da população do Canadá. Então, o que o pessoal não está olhando, precisa começar a olhar para os BRICS, gente, é o seguinte: primeiro, você tem um mercado consumidor enorme em cada um desses países, enorme no sul global, e também uma força de trabalho avassaladora. Quer dizer, só esses números acabam falando por si mesmos, né? São fundamentais. A origem dos BRICS, inclusive, é isso, em termos de população, a demografia e o crescimento econômico. Era isso que era um marcador de crescimento das economias. E vamos prestar bem atenção, a Rússia virou a 4ª economia do mundo em poder paritário de compra, dados do FMI. Ultrapassou a Alemanha, ultrapassou o Japão. Estados Unidos, China, Índia e Rússia, as 4 maiores economias do mundo. Claro que por conta do que está acontecendo na guerra, por conta do foco que os russos estão dando, né, para uma produção, digamos assim, independente de armamentos, estão trabalhando em 3, 4 turnos para dar conta disso. É claro que está acontecendo isso, mas não é só isso, porque se os russos conseguiram sozinhos contornar todo o aparato da ordem liberal internacional contra os russos, imagina com a ajuda de outros países e com as sinergias aí sim funcionando para fomentar a multipolaridade. E nota, BRICS não é contra ninguém, BRICS é a favor de alternativas para que os países que tiveram as portas do desenvolvimento fechadas por mecanismos como FMI, Banco Mundial e a imposição de uma política econômica para suas economias, para que eles possam se desenvolver. E aí você vai ter segurança, aí você vai ter infraestrutura, aí você vai ter saúde, aí você vai ter educação. Se um país cresce baseado nesse tipo de coisa, você encontra várias coisas. Quando eu vou para a Rússia, eu fico chocado. Eu caminho às 11 da noite em Moscou, numa praça com árvores escuro, e eu vejo as moças andando com o celular na mão em mini-saia. Sem receio, sem medo de segurança. Eu nunca vou ver a minha filha passando por isso no Brasil, se nós não conseguimos ter desenvolvimento a ponto de incorporar a população, pagar bem a população e oferecer uma estrutura básica de serviço público. Eu acho que é possível que a gente tenha isso se a gente começar a optar pelos caminhos corretos. Aí vamos ficar nessa lenga-lenga do CEO do Carrefour falar mal da carne brasileira, e hoje os parlamentares franceses falando que isso daqui é uma baixaria, que por questões fitossanitárias e de zoonoses não vão permitir que a carne... Não é possível. Acho que a gente já passou desse período colonial, né? Já estamos noutra. Sim.